Boa tarde mais uma vez. A nossa outra live acabou caindo, a gente teve um probleminha aqui. E aí, a gente vai falar com a lutadora, a Carol Naka, ela que é lutadora de boxe. Tô esperando ela entrar aqui na live novamente, a gente teve um problema com a outra live. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre sua carreira, sua trajetória como profissional e como foi que ela chegou a ser campeã de boxe. E aí eu tô esperando só ela entrar na live, pronto, ela vai entrar agora para conversar com a gente sobre tudo da sua vida aqui para vocês que acompanham por dentro dos esportes. E ela está entrando agora. Oi, Carol, boa tarde de novo. A gente teve um probleminha na live aqui, mas a gente está recomeçando. E aí eu vou recomeçar fazendo aquela mesma pergunta para você. Como foi que você começou no boxe? Então, eu era lutadora profissional de Muay Thai e de MMA. E dentro do MMA, né, que eu fiquei acho que por uns 4 anos como modalidade principal, eu pratiquei bastante o boxe. E foi uma modalidade que eu me apaixonei bastante e que resolvi optar por seguir apenas no caminho do boxe, abdicando, né, de poder lutar outras modalidades que eu gostava também, que era o jiu-jitsu, judô. Enfim, acho que o boxe realmente é algo que me realizou e que vem me realizando. E aí o porquê dessa troca? Porque a gente sabe que são lutas, mas cada luta tem algo específico para poder ser treinado, suas disciplinas, tudo que é preciso para MMA possa ser que não seja preciso para o boxe ou para o kickboxing. Cada um tem o seu jeito, a sua característica. E aí, por que essa mudança? Como foi que você sentiu essa mudança de um esporte para o outro? Então, no começo, foi muito estranho, porque o boxe só usa a mão, né? Só usa os socos. Então, eu praticava o Muay Thai e o MMA. Então, quando eu fui pro boxe, eu ficava louca. Assim, tipo, eu vou socar alguém e vou acabar chutando e ser penalizada em uma luta e tal, ou nos treinos, enfim. Então, era algo que eu me politicava muito, assim, tipo, eu não posso chutar, eu não posso chutar. Assim, essa transferência do MMA, do Muay Thai para o boxe foi algo no começo que teve uma certa dificuldade também porque eu era destra, né, lutava com a base esquerda na frente, e acabei tendo que mudar por conta do boxe, os jabs do boxe, que é aquele golpe reto, que você tem que dar com muita frequência. Eu tinha sofrido um acidente de moto, tinha tido um afastamento do ombro, então eu não conseguia, aí eu tive que mudar de base, hoje eu sou canhota. Então, assim, quando eu migrei pro boxe, teve várias mudanças na minha vida, de base, de postura, aprender realmente a essência do boxe. Porque o boxe pro Muay Thai e o boxe pro MMA é outro boxe, né? Então, foi algo que, para mim, foi um pouco difícil no começo, mas era algo que eu queria bastante. Então, assim, eu me mudei, fui morar perto da academia, tipo, 2 ruas depois da academia. Então, eu treinava de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, eu tentei correr atrás do tempo perdido, não perdido assim, né? Mas o tempo que eu pratiquei é um boxe diferente. Então, assim, esse tempo, né, que eu tive de aprimoramento do boxe e tal, da base, da postura, foi algo que para mim foi bastante difícil no começo, mas foi bastante válido. Eu acho que realmente tem essa diferença um pouco, né? Quando a gente migra de umas lutas para outra, a gente vai com muito vício de postura, vários vícios. Então, você realmente se enquadrar naquela modalidade é algo bem complicado no começo, mas com o tempo, quando você gosta do que está fazendo, você começa a aprender mais naturalmente e é mais tranquilo no decorrer, né, do tempo. E aí a tua maior dificuldade foi essa de tocar o braço e poder deixar de ser destra, ser Isso. canhota para ser destra. E aí, você conhece algum atleta assim que passou por isso e teve, ou todos os atletas têm que passar para poder aprender a dar o golpe com os 2 braços? Isso também te ajudou hoje ser a profissional que você é? Então, assim, essa questão da base é muito peculiar, porque, assim, é uma coisa de conforto mais, sabe? Você tá na base que é confortável para o seu corpo, para a mecânica do seu corpo. Então, sim, eu conheço muitos atletas, né, que teve essa troca de base e tal, mas, assim, é algo muito positivo. Também acontece, eu conheço, no começo, eu lutava nas 2 bases, né?
Eu era ambidestra, só que no decorrer do tempo eu optei para ficar como canhota, por ser uma base que tem poucas atletas no boxe, é uma base um pouco diferente, então me chamou também mais atenção, então realmente quis ficar como canhota, né? Mas assim, esse eu acho que é o ponto que o atleta tem que se conhecer mais quando está assim migrando de uma modalidade para outra. É entender a mecânica do seu corpo, a situação que ele vai te causar um conforto maior para poder lutar. Porque assim, a luta é muito rápida, é muito dinâmica, então você tem que estar na sua zona de conforto, acho que 100%. Deu para responder? Deu. Então, tudo isso que você passou fez você sair da sua zona de conforto e aí se preparar melhor. Porque quanto mais a gente sai da zona de conforto, no caso você que luta, né? Tem até medo. Ainda bem que você tá na live daí, eu tô daqui. Somos E amigas. tá dizendo que tá com medo de você, que às vezes dá medo. Então, tudo isso que você passou fez você se tornar uma profissional melhor. E aí, para ser uma profissional melhor, Carol, às vezes a gente tem que abdicar de muitas coisas. E imagino que você, como atleta, você abdicou de vários momentos de estar com a família, de estar com os amigos, e às vezes eles entendem ou não, né, Carol? É assim, Valesca, no começo eu abdiquei muito, né? Abdiquei de faculdade, de emprego. Eu tava com um relacionamento onde o meu companheiro, né, foi o meu mestre por um bom tempo. Então, assim, de família, eu via ele como a minha família. Então, eu tinha um grande apoio dele. A gente ia para eventos junto. Então, assim, esse ponto eu não senti muito, né? Do apoio da família e tal. Fui morar muito cedo, fora de casa. Então, assim, essa questão de apoio familiar, pela minha mãe eu não tive, porque ela até hoje não gosta da luta, diz que eu vou me machucar bastante. Mas assim, a pessoa que eu tinha como referência familiar, que era o meu ex-esposo, me apoiava bastante. Então, assim, eu agradeço a ele, porque, de certa forma, esse apoio que ele me deu me fez chegar aqui hoje. Então, assim, ele entendia quando eu tinha meus momentos de não comprar nada para casa, entendeu? Tipo, não fazer feira, para bater o peso, meus momentos sozinha, meu momento de treinar, que às vezes era o dia todo, às vezes eu não dava a atenção que ele precisava, mas assim, esse ponto familiar, acho que a gente tem que entender que o outro tem seus objetivos, tem os seus sonhos também, e que a gente tem que apoiar, né? Os sonhos dos outros, do outro, no caso, né? Eu penso dessa forma. Então, assim, resumindo, questão familiar de apoio, eu tive bastante. E aí, que bom que você teve apoio, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não têm apoio da família para poder seguir o sonho que é ser atleta ou outros sonhos por aí. Agora, deixa eu mandar aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando, Carol. Se você conseguir enxergar melhor do que eu, porque eu preciso ficar sem óculos aqui na live por causa do reflexo. E aí, vamos mandar um abraço para todo mundo que está entrando. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Felipe, do nosso filho. Estou em falta, tô, mas aí já entreguei na mão de Deus. Mandar aqui um É, abraço para Gabriel, dizendo que você é um atleta top. O isso, Gustavo Gabi, beijo. tá mandando É, parabéns, Naquinha, exemplo de atleta. Entrou várias pessoas que eu não estou conseguindo acompanhar agora, Carol. eita, E foi, eu também aí, perdi a live. um abraço para todo mundo que já entrou, está acompanhando. Muito obrigada por estar acompanhando aqui a live. É bastante importante a gente estar falando com vários atletas aqui do nosso cenário pernambucano, porque a gente sabe que, infelizmente, por ser daqui, às vezes a gente enfrenta muito preconceito, muitas dificuldades, principalmente o boxe, né, Carol? Porque normalmente não tem luta aqui, competições aqui em Recife, e aí você tem que ir para fora para poder lutar. Isso é mais gasto, isso requer muitas coisas para você como atleta. Isso, deixa eu mandar um beijo pro pessoal que entrou, pro meu físico, coach, aí o Luiz Felipe, meu amigo Gabriel, Eliakim, toda vez eu confundo o nome dele. Galera, valeu aí por estar acompanhando. Te respondendo, Valesca, realmente é um pouco complicado o cenário hoje do boxe aqui em Pernambuco, por conta, creio que, da administração, né? Um tempo, né, da federação, enfim, o boxe foi um pouco esquecido. Também, assim, priorizar que a questão feminina no estado de Pernambuco, no Norte e Nordeste, é muito escassa, entendesse? Assim, eu tenho um cenário maior,
lógico que na Bahia, São Paulo, principalmente, Rio. Então, assim, a gente ter, no meu caso, né, sempre que competir fora, gasto financeiro de passagem, de hospedagem, é algo assim que é um pouco, como eu posso falar, é um pouco difícil, né? Na situação da gente atleta e tal, financeira, enfim. Mas com o passar do tempo, hoje, estou falando de hoje, esse cenário tem mudado um pouco, entendeu? Aqui no nosso estado tem vindo com mais lutas, mais campeonatos, assim, falo no boxe geral. Infelizmente, no meu caso, na minha categoria, eu ainda tenho que viajar para São Paulo, para outro estado, para competir. Mas, assim, tá fluindo mais, né? Infelizmente, teve aí a pandemia, tem alguns eventos programados para abril, maio, mas infelizmente tiveram que ser adiados, né? E aí, Carol, a gente já vai falar sobre essa questão do adiamento que teve, que não só foi no boxe, foram em vários esportes, mas aí falando sobre a tua categoria, que é o teu peso. E Isso. aí, como é ter que encontrar alguém? Você no começo sentiu dificuldade de encontrar lutadoras mulheres, né? Porque tem que ser do mesmo sexo para poder lutar. E aí, do seu peso, como foi isso? Você teve que aumentar o peso? Como é que funcionou? Porque a gente entende que para você lutar, você precisa do peso, então você precisa do pré-treino, pós-treino, pré-luta, pós-luta, tudo isso não é uma coisa fácil de acontecer, né, Carol? Então, Valesca, assim, o problema do peso realmente sempre foi um problema para mim. Quando eu comecei no mundo da luta, meu biotipo sempre foi magra, entendeu? E não tinha categoria abaixo de 57 quilos. E meu peso era no máximo 53. Então, assim, no MMA eu já lutei com menina de 66 quilos, com 55. Uma luta de sambo que eu realizei, a menina era jogadora de handebol, gigante. Ela pesava uns 75 quilos por aí. Que meus amigos, ó, o apoio dos meus amigos. Carol, se eu fosse você, eu não lutava. Enfim, né? Mas mesmo assim, eu lutei, venci a luta por Ipom, consegui derrubar ela. Mas assim, o bom da luta é isso, né? Que independente do peso, a gente consegue, com as técnicas certas, vencer o adversário. E assim, vindo pro boxe, realmente, aqui em Pernambuco, eu acho que só tem eu na minha categoria e outra menina, mas assim, que não é só do boxe, ela luta em outras modalidades. Assim, e com certeza, São Paulo, Rio, Bahia, principalmente, tem muitas meninas do meu peso, hoje, né? Mas assim, porque como o boxe é uma modalidade olímpica, eles têm como prioridade atender um escalão maior, entender? De mulheres, enfim. Então, assim, dentro do boxe tem muitas categorias. Tinha, né, no caso. Foi restrita por causa das Olimpíadas, hoje só tem 5. A minha tá entre umas delas, que é a 51. Mas assim, quando a gente vai para o Campeonato Brasileiro, tem categoria 49, 51 até 80 quilos. Então, assim, dentro do boxe te dá uma oportunidade maior de ter várias outras adversárias para poder lutar com você. E respondendo a tua pergunta anterior sobre o peso, como eu tenho a facilidade de ser magra, eu consigo manter o peso bem. Peso para mim, assim, hoje no boxe nunca foi um problema, não. Tipo, no caso, bater o peso, né? A gente tem que conversar, ficar bem amiguinhas para ver se eu consigo essa facilidade aí, para não precisar estar batendo peso. Poder bater o peso aí de magrinha, né? Mas tudo bem. Agora falando, Carol, porque a vida do atleta não é só de tristezas. Tem a alegria, que é você poder ganhar, você poder chegar lá e lutar. E a gente sabe que enfrenta, às vezes, solidão, quando a pessoa sai daqui para outro estado, ou alguns atletas vão para outro país para poder competir. E aí, como a parte boa de ser atleta? Porque não só tem partes ruins. Como toda profissão tem as partes ruins, que é solidão, que é você ter que abdicar de muita coisa, né? Para poder estar treinando, poder estar nas lutas. Me diga aí qual foi o melhor sentimento como atleta. Qual foi aquele momento que valeu a pena eu abdicar de tudo para estar sendo atleta? Poxa, deixa eu ver. Assim, Valesca, eu não tive um momento. Quando você é atleta, quando você descobre que quer ser atleta, eu acho que todos os dias são marcantes para você. Entendeu? Então, assim, quando eu migrei para o boxe e realmente decidi tomar como carreira a vida de atleta,
eu sinto que todos os dias são dias vitoriosos, assim, porque é um prazer que temos em treinar, em competir, em viajar, em ficar 2, 3 dias sem comer, sem beber água para bater um peso. Então, assim, falando, eu particularmente vejo que eu não consigo assim dizer que tem um dia. Eu acho que todos os dias para mim é bastante vitoriosos e bastante feliz como atleta. Eu não consigo restringir a um dia, não. Eu, né, falando de mim. Pois bem, então que coisa boa, né, Carol? Mas aí conta pra gente, a gente não tem vídeos para estar passando aqui. Eu até tenho perguntado a você se tinha vídeos pra gente passar, pra gente mostrar para todo mundo que está em casa as tuas lutas. A gente vai fazer isso. Pode contar com a gente, que a gente tem uma assessoria do Por Dentro. E Muito boa, aí, quando você ganhou as lutas, você se tornou campeã. Você é a primeira mulher aqui, né, de boxe. E aí, que sentimento foi? Porque a gente sabe, quando a gente ganha uma mera. A gente treina, não, você treina, eu estudo, e quando a gente é reconhecido, nem que seja com uma coisa tão pequenininha, para algumas pessoas sejam tão pequenas, mas para você se tornou um mundo. Por exemplo, quando você foi destaque no blog Sérgio Leandro, e manda um aí abraço para Serginho. foi, e como é essa sensação de ser reconhecida por todo o seu esforço. Então, como você falou, né, eu sou a primeira pernambucana a estar, né, em uma seleção. Pronto, essa convocação para mim foi um momento de bastante felicidade, porque assim, eu esperava que ela iria vir, mas eu não esperava que ela iria vir tão cedo, porque assim, relativamente eu comecei um pouco cedo no boxe. Então, assim, acho que essa oportunidade de estar vivenciando todo dia, né? De manhã, de tarde, de noite, lá dentro da seleção, com os outros atletas olímpicos, foi um momento bastante marcante para mim. Então, realmente, esse foi um momento muito bom, muito gratificante. É, Outra coisa, eita, tu pode repetir que eu tenho um lápis de memória. Minha memória não é boa, não. Eu acho que é as porradas do boxe, eu não tenho uma memória boa. Repete a segunda pergunta. Então, procurando o Dolly, eu pensei que só era eu que tinha a memória meio fraca. Pronto. Eu Eu tenho acho que eu bastante. entendi porque a gente identificou assim na primeira conversa, a gente virou assim, então agora tá entendido, tá explicado. Mas aí eu estava falando, te perguntando sobre realmente como foi ganhar, ser a primeira mulher aqui, ser campeã. Porque a gente sabe que você passou por um percurso muito grande, e aí você estava falando do troféu, como foi, porque eu resumi os prêmios, não só de você ir à luta, mas você ganhar troféus, que é importante ser reconhecido no seu estado, ser reconhecido no Brasil. Então, assim, eu acho que, eu creio que em toda profissão, a gente dá o melhor de si todos os dias, né? E lógico que é sempre bom ser notado, ser reconhecido pelo trabalho que está sendo feito. E para mim, hoje, com certeza, é muito gratificante ter tido vários prêmios, né? Acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, não me lembro direito. Ganhei o prêmio Pódio do governo de Pernambuco como destaque no boxe, ganhei o prêmio de Serginho. Então, assim, realmente são momentos que nos faz levantar mais um dia e continuar nessa profissão que queremos tantos, né? No caso, eu. E aí, Carol, a gente vai falar agora de um momento muito crítico que vocês, atletas, estão passando como atleta, nós, como seres humanos, estamos passando. E não está sendo fácil. Como é que está sendo o seu treino nesse momento de pandemia? Porque a gente sabe que a gente não pode sair de casa, que a gente tem que ter, quando sair de casa, tem que ter cuidado. Como é que está sendo para poder conseguir se manter em forma? Se manter em forma não é que eu falo para algumas pessoas que vão estar acompanhando, ser magrinha. Em forma é você ter o físico, ter o fôlego para poder conseguir ir à luta e conseguir completar essa luta sem perder o fôlego, sem perder, porque para você golpear bem, você precisa treinar milhões de vezes o mesmo golpe. Como é que está sendo para você nesse momento de pandemia? Então, Valesca, eu venho tentando, né, administrar
os treinos em casa, né? Eu sinto bastante falta da minha academia de boxe, do meu treinador, dos meus parceiros de treino, porque assim, o boxe é uma modalidade que aparentemente não é tão fácil de você treinar sozinho. Claro que a gente consegue, mas a gente precisa do companheiro, né? Para treinar esquiva, reflexo, enfim. Dentro de casa, eu faço, né, a minha agenda programada. Toda de manhã eu faço meu treino de boxe, toda de manhã. E intercalo durante a semana, à tarde, treinos físicos, treinos de pilates, que é um funcional que eu adapto para me ajudar um pouco mais dentro do boxe. Faço mobilidade, faço meus treinos de cardio. Então, assim, eu acho que eu nunca fui tão criativa na minha vida para fazer exercícios dentro de casa. Eu acho que, assim, creio que, lógico que a gente não vai estar com a mesma, como eu posso falar, performance, né? De estar treinando em uma academia de musculação, de estar batendo saco todo dia, enfim, mas eu com certeza sei que eu vou voltar um pouco melhor em alguns aspectos. Como você falou, na repetição de golpe e tal, enfim. No boxe a gente tenta chegar no aprimoramento, né, de cada golpe, de cada sequência. Então, assim, esse tempo em casa está sendo legal para minhas autocorreções próprias, né? Então, todo dia eu fico me olhando no espelho, corrigindo postura, corrigindo golpe. Então, assim, eu tô tendo um tempo que eu não tinha na academia, por ser muito corrido o treino, né? Eu não tinha esse tempo. Então, assim, mesmo nessa situação tão caótica, eu tento estar com a visão melhor e mais positiva do meu tempo que eu tô tendo em casa. Então, assim, independente de não estar treinando fora e tal, eu estou tentando fazer com que meus treinos caseiros sejam um treino diferente, seja algo que eu vá sair dessa quarentena e levar como algo positivo, como coisas positivas que eu fiz. E aí, por mais que seja complicada essa quarentena, a gente tem que levar nesse pensamento de quando a gente sair dessa quarentena, a gente sair como novos seres humanos, como pessoas melhores. E Sim. aí, Carol, falando sobre você, eu vejo e eu acompanho, né? Você fazendo yoga, você fazendo pilates, eu já vi você praticando também. E Uhum. como é isso aí? Como isso melhorou na tua rotina como lutadora de boxe? Então, ó, eu tenho sérios problemas com elasticidade, com concentração. Eu sou muito dinâmica, assim, meio ansiosa. E assim, aí no momento da quarentena, vou fazer algumas atividades que eu não faço. Então, eu adquiri fazer um pouco de yoga. São movimentos que me deixam, assim, em equilíbrio com o meu corpo, me faz conhecer o meu corpo melhor, as dimensões, os limites dele. Então, assim, a yoga está sendo algo muito positivo para mim, tá ajudando a minha elasticidade, na minha concentração, na minha respiração. Tá sendo muito bom. O Pilates é algo que eu já fazia antes e que, assim, foi uma paixão para mim. Que, por sinal, eu era até contra o Pilates, assim, né? Não vou mentir, Felipe deve estar aí ouvindo, eu vou dizer. Eu achava que era coisa da galera da terceira idade, que não era para mim. Mas, menina, pense nos movimentos chatos do Pilates. São movimentos de força, de concentração, de equilíbrio e tal. Então, assim, vem me ajudando bastante também e já vinha ajudando dentro do boxe. Eu indico, né? Eu venho postando, né? Acho que todo dia, né? Eu faço alguma postagem sobre yoga, pilates e indico para todo mundo fazer. Eu acho que são duas modalidades, digamos assim, que te faz ter uma visão melhor do corpo. E aí, isso te faz ser melhor atleta. Eu já conversei muito com o Luiz Felipe Moraes. Para quem está procurando um fisioterapeuta, eu super indico ele. Eu já fui Professor para de ele pilates várias também. vezes. Ele é um santo milagreiro. Ainda bem que eu não estou precisando ir para poder melhorar algumas coisas. Eu sentia muitas dores. E aí, a yoga, o pilates, fez você melhorar. E eu vejo que faz melhorar várias pessoas, vários atletas. E aí, quem quiser, vá lá na página. Como é o nome da página dele, Carol? Ó, tem o profissional dele, que é Luiz Felipe Moraes, e o da clínica, que é T-Chip Art, que é onde tem as páginas, publicações de Pilates. Bem interessante as duas páginas, tá? Segue lá, galera. Então, para quem está acompanhando a live, pode seguir lá. Super, super recomendamos, eu e a Carol. E aí, Carol, Bastante. falando mais do dia a dia de você acompanhar outros atletas. Antes mesmo de você entrar no boxe, ou depois que você entrou no boxe, você já havia algum atleta específico que fazia, eu quero ser igual àquela pessoa? Por mais que a gente não se compare com outra, mas a gente sempre tem alguma coisa como meta para alcançar. Então,
quando eu era do MMA, eu gostava bastante do lutador José Aldo. Gostava não, vou dizer que eu ainda gosto dele, é um ídolo pra mim. No MMA, no cenário do MMA, né? Porque assim, quando a gente, em cada luta, eu acho que a gente, em cada luta ou cada esporte, a gente acaba pegando alguém como exemplo, né, para seguir e tal, suas condutas. Então, assim, no MMA eu tinha José Aldo e dentro do boxe eu tenho Vassilo Lomachenko, que é um lutador da Ucrânia, bicampeão olímpico, campeão mundial. Nossa, eu sou muito fã dele. E Fraquinho assim, dele, fraquinho. oxe, muito fraco. E assim, eu gosto do boxe dele porque ele não é apenas o boxe em si. Quando ele luta, Valesca, para você ter ideia, eu digo que ele dá aula. Ele dá aula de movimentação, de esquiva, de golpe, de contragolpe. Então, assim, geralmente ele luta 12 rounds de 3 minutos. Para muita gente, luta de boxe é um pouquinho, luta de boxe profissional é chata porque é longa e tal. Só que toda vez que eu assisto a luta dele, parece que já acabou. São quase 40 minutos, que eu acho que são 10, para tu ter ideia, assim. Então, ele é um lutador que eu me inspiro bastante. Não vou dizer que eu só me inspiro em homens. Tem outra pessoa muito, muito, muito top, que é a Clarissa Shields, que é uma americana, bicampeã olímpica também e atual campeã mundial. Essa mulher é muito top, viu? São duas pessoas do qual eu me inspiro bastante. Me espelho, né? No caso, bastante, dentro do boxe. E aí, Carol, dentro do boxe, aí a gente sabe que aqui em Pernambuco não é tão grande isso. Eita, os meus cachorrinhos deitando, correndo, atrapalhando a minha live, mas tudo bem. Tudo bem. É um amor eterno, até que a cabeça do cachorrinho. Oh, Meus amores da minha vida, tudo bem. Uhum. E aí, falando sobre essa questão, Carol, a gente sabe que aqui em Pernambuco o ambiente não é tão amplo para vocês de boxe. Tu já pensou em se mudar para outro estado para poder tentar competições para ficar mais fácil ou você acha que não é viável? Então, Valesca, atualmente eu botei essa questão da mudança dentro da minha meta. Realmente eu pretendo mudar para São Paulo para melhorar, né, a questão de luta, de campeonato. Então, realmente eu acho que não sei quando, né, ainda. Não coloquei uma data específica, mas eu coloquei dentro da minha meta me mudar sim e morar em São Paulo. E aí, Carol, dentro dessas metas, você tem algum projeto a parte, não de ser atleta, porque você quer competir, mas você tem um projeto de abrir uma academia, de você ensinar para outras pessoas para expandir o boxe aonde você chegar, ou se você ainda não viajar, se você pensa nesse projeto aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Então, Valesca, eu tenho sim, eu penso em abrir um centro esportivo de lutas, mas assim, não agora. Creio que não para mim ensinar, porque eu não sou muito boa para ensinar, não vou mentir. Eu não tenho uma didática muito legal. Eu sou bem observadora, né? Eu sou crítica. Eu critico bastante, ó, tem que fazer assim, 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 mas eu não tenho um dom assim para ensinar. Mas assim, eu pretendo sim, quando eu tiver feito a minha carreira no boxe olímpico, passar para o boxe profissional, tá bem financeiramente na minha carreira, eu pretendo sim abrir um CT para pessoas, assim, para mulheres, né, que queiram entrar, né, no ramo da luta, que hoje é um pouco escasso. A gente sabe que tem bastante hoje em dia, mas comparado ao universo masculino, ainda é bem escasso. E aí, Carol, a gente já está chegando perto do fim da nossa entrevista, da nossa live. Eu queria que você deixasse um momento de reflexão para todo mundo que está acompanhando a live, para todo mundo que vai rever a live, porque a live fica no nosso canal do YouTube, fica lá salvo para quem quiser acompanhar, fica salvo aqui no nosso feed, do Por Dentro dos Esportes. Deixa o teu Instagram, deixa aquele momento de reflexão para quem quer começar algum esporte, ou para aquela pessoa que ainda está dormindo no ponto e precisa acordar, praticar o esporte para poder melhorar a vida. Beleza, vamos lá. O meu Instagram é carol, arroba... Eita, buguei. Eu nunca dou meu Instagram porque eu buguei, mas vamos lá. É Carol Almeida Naka. Lá tem algumas dicas, né, de treino diário que eu faço, alguns vídeos meus de luta, de sparring no meu feed. Eu vou indicar para o pessoal um livro que eu estou lendo, que é Desperte o Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins, um coach muito, muito, muito bom. Então, eu dou essa dica para você.
E a terceira, né, um momento de reflexão, eu acho que todos os dias a gente tem que agradecer por acordar, agradecer pelas pessoas que estão ao nosso redor e, assim, não pensar tão negativamente nessa situação que estamos. Eu acho que a gente tem que sempre tentar levar tudo para uma ótica mais positiva. Acho que meu momento de reflexão seria esse, né? A gente pensar mais positivo sobre cada dia e não se lamentar tanto pelas coisas. Acho que a gente tem que pensar mais no futuro do que estar meio que preso no passado. É complicado esse momento de pandemia, porque a gente tem que ficar em isolamento, mas é melhor ficar em isolamento, se cuidar, do que, infelizmente, ficar na frente dos hospitais esperando uma vaga. E aí a gente tem que agradecer a Deus por nossa vida. Toda vez que a gente abre os olhos e vê que sempre está respirando, e o dom da vida não é para qualquer pessoa. Deus Isso. escolhe a dedo cada um de nós e a gente tem que aproveitar, a gente tem que agradecer, ser grato. É a palavra que eu encerro essa live. Isso. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Muito Valete, foi um obrigada. prazer. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando a live. Muito obrigada para quem vai ver essa live, seja onde for. Não é Sim, fácil passar por essa pandemia. A gente tem ansiedade, a gente tem as percas. Eu perdi pessoas próximas a mim nessa pandemia. Mas a gente tem que ser grato, porque Deus sabe de todas as coisas. com certeza. E não existe nada melhor do que ser grato a Ele. Muito obrigada, Carol. Ah, eu que agradeço. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente!